A cidade de Derry, ela chama a gente de volta, né? A nova série da HBO, Bem-vindos a Derry, chegou com a promessa de mostrar os segredos que assombravam a cidade muito antes do Clube dos Otários sequer existir. Mas a pergunta que fica é, será que ela realmente desvendou os mistérios ou só criou mais pesadelos pro universo de It? É isso que a gente vai analisar agora. Toda prequela tem essa promessa, certo? De responder as nossas perguntas. Mas, e se, em vez de respostas, ela só deixar a gente com mais dúvidas? Bem-vindos a Derry mergulhou fundo nas origens do Pennywise. A questão é, essa nova história clareou as coisas ou só jogou uma sombra em tudo que a gente achava que sabia? E olha, a série não teve medo de mexer num vespeiro, viu? Foram duas mudanças gigantescas na história do Pennywise e que, claro, dividiram os fãs e reescreveram radicalmente o que a gente conhecia sobre a criatura. Então, aqui a gente vê a grande transformação. Aquele horror cósmico que a gente nem conseguia entender direito foi, de certa forma, domesticado. A série trocou a imensidão do espaço por uma prisão debaixo da terra, deu uma origem humana para o Pennywise e, de repente, ele não está mais em Derry por escolha, ele está preso. E como se não bastasse, o governo americano sabe de tudo. E por trás daquele sorriso macabro, existe uma história bem trágica. Esse aí era o Bob Gray original. Não um monstro, mas a primeira vítima dele naquela forma. Um artista de circo que as crianças realmente amavam e que teve a identidade roubada e transformada num símbolo de puro terror. A série deu uma camada a mais de tristeza por trás da maquiagem do palhaço. E essa linha do tempo ajuda a conectar os pontos que a gente nem sabia que existiam. Tudo começa com o nascimento do Pennywise em 1908. Daí, a gente pula para a Caçada Militar de 1962, que é o foco de Bem-vindos a Derry. E isso prepara o terreno para o confronto que a gente já conhece com o Clube dos Otários em 1989. A série se coloca bem ali no meio, como a peça que une o começo de tudo ao grande clímax. E agora, a segunda grande virada na história e talvez a mais polêmica de todas. A série pegou aquele nosso monstro cósmico e transformou ele numa arma da Guerra Fria. É isso mesmo. O exército dos Estados Unidos tinha planos bem específicos para o Pennywise. O plano militar era basicamente esse, em 4 etapas. Encontrar a arma, usar um médium para rastreá-la, coletar uns artefatos místicos para prender o bicho e, no final, soltar ele contra os inimigos do país. Muitos críticos falaram que isso transformou o horror existencial de Ti numa coisa que parece mais uma missão de videogame, sabe? Uma mudança de tom que não agradou todo mundo. E essa reação de um fã no Reddit resume tudo. Ah, legal, Stranger Things com o Pennywise. A comparação foi imediata. Para muita gente, essa trama do governo caçando monstro pareceu mais inspirada em outros sucessos do que naquilo que faz a história de It ser tão única. Mas a série não mexeu só no passado do Pennywise. Ela também foi fundo no passado humano de Derry, apresentando as gerações anteriores e conectando diretamente as famílias que, um dia, iam enfrentar o mal da cidade. A série teceu uma rede familiar bem complexa. Algumas teorias de fãs foram confirmadas. Marge Truman é mesmo a mãe do Rich Tozier. A gente conhece o pai do Mike, Will Hanlon, e até o futuro pai abusivo da Beverly, o Alvin Marsh. Basicamente, as sementes do Clube dos Otários foram plantadas décadas antes, bem debaixo do nariz do Pennywise. E aqui a série vira tudo de cabeça para baixo. Pennywise não é que ele prevê o futuro, ele já viveu o futuro. Para essa criatura, passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, lá em 1962, enquanto ele aterrorizava os pais, ele já tinha a memória da derrota para os filhos lá em 2016. E essa revelação cria o maior paradoxo de todos, porque se o Pennywise sabe exatamente quem vai derrotar ele e como, por que ele simplesmente não impede que isso aconteça? As ações dele no passado, de repente, perdem completamente o sentido. As inconsistências começam a se acumular. Pensa bem, por que ele não matou Will Hanlon e a Marge Truman, os pais de 2 dos seus maiores inimigos, quando teve a chance? Por que só paralisar os estudantes da escola em vez de eliminar qualquer ameaça em potencial? Sabendo o futuro, as ações do monstro parecem estranhamente contidas, para não dizer outra coisa. Então, com a mitologia toda reescrita e esses paradoxos no tempo, qual foi o veredito final sobre Bem-vindos a Derry? Bom, a recepção foi tão dividida quanto a própria história da série. Se teve uma coisa em que quase todo mundo concordou, foi essa: a atuação de Bill Skarsgård. Com mais tempo em cena para explorar a criatura, muita gente considerou a performance dele a mais complexa e aterrorizante de todas, principalmente por mostrar a história trágica por trás do Bob Gray.
No entanto, a trama em si dividiu a crítica. Essa citação do Dave Club resume perfeitamente o sentimento. A série funciona no coração, mas quase nunca na cabeça. Ou seja, os momentos emocionantes com os personagens deram certo, mas a lógica por trás da história militar e do paradoxo do tempo pareceu forçada, como se estivesse servindo mais aos interesses da franquia do que à própria história. E assim a gente volta para a pergunta do começo. Bem-vindos a Derry enriqueceu o universo de It ou encurralou ele em suas próprias contradições? A série nos deu uma atuação inesquecível do Pennywise e aprofundou o lado humano da cidade. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha complicado a mitologia de um jeito que não tem mais volta. No fim das contas, o verdadeiro legado da série talvez não sejam as respostas que ela deu, mas sim as novas perguntas que ela nos forçou a fazer.